Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje, sexta-feira, 15 de dezembro, 7 horas da manhã, em ponto horário de Brasília. Estamos ao vivo. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Tudo bem aí, seus comunistas, seus Flávio Dino? Tudo certo com vocês aí? Muito obrigado para quem já está chegando no nosso chat. Eu vi que tem um monte de gente chegando por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, pelo menos aquelas mais relevantes, né? Estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, na Twitch, no Instagram e também, claro, em todos os canais do YouTube, onde transmitimos este programa. Queria mandar um abraço e um beijo enorme para o César Calejon, que cobriu aí os meus últimos dias. Eu tava com uma suspeita de Covid, mas não era não, tá, gente? Tava com bastante tosse, dor de cabeça. Tava um pouco difícil de fazer o programa. Ia ser para além do Jornal da Tosse, que a gente já faz de vez em quando, né? Eu e o William De Luca, né? Ficamos tossindo o tempo todo. Tava bem difícil, mas agora já estamos em condições normais de temperatura e pressão. Então, Calejon, beijão pra você aí, eu sei que o povo adora aqui. Aliás, ontem o Calejon fez uma baita audiência aqui, quase 15 mil pessoas ao vivo, se eu não me engano, né? É uma das melhores audiências do horário da internet brasileira. A gente tá batendo aí, né? Ontem, aliás, o ICL Notícias primeira edição, ou ontem, ficou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu tô falando assim, na frente da CNN, né? No YouTube, tá? Na frente do que mais? Jovem Pan, né? Essa galera toda aí. Então, o negócio não é brincadeira, não. O negócio é sério aqui. Estamos ao vivo nos canais do YouTube, então, do Eduardo Moreira, do ICL e do Leandro Demore. Você pode acompanhar em qualquer um deles, deixa seu comentário aí. Os comentários estão todos entrando aí na nossa programação. Vai dizendo de onde você acompanha esse programa. A gente gosta também de saber as cidades onde as pessoas estão assistindo ao Desperta ICL e também os países, né? Tem muita gente que acompanha esse programa de outros lugares do mundo. Então, muito obrigado, muito bom dia para quem está de manhã, muito boa tarde para quem está de tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. E se você está assistindo este programa na reprise também, muito boa tudo, né, o Pedro Falcão? A pessoa, hoje em dia, não tem mais isso, né? Aliás, muita gente assiste o programa na reprise ou um pouco atrasado. Aliás, uma dica, né? Se você quiser começar a assistir este programa atrasado, não tem problema nenhum. Então não acordou às 7 horas, mas começou a ver o programa às 7h15, 7h30, 10 para as 8, você pode voltar lá na barrinha, né? Colocou ali, deu play, volta na barrinha, você pode acompanhar o programa como se fosse ao vivo. Obrigado também para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta São Paulo e Grande São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, o bom e velho radinho em São Paulo também, pela Rádio Heliópolis também, muito bom dia para todo mundo de Heliópolis e também pela TV Quirimurê lá na Bahia. Esperamos que no próximo ano a gente possa aumentar a nossa rede aqui, né, o Pedro Falcão, estar em mais lugares ao mesmo tempo. Muito bem, gente, ó, antes de começar o programa de hoje, porque temos o quê? Temos muita coisa para falar no programa de hoje. Vamos lá lembrar que nesse domingo agora, já, né, ô Pedrinho? Neste domingo agora teremos a última super aula do ICL, tá? Então, antes de mais nada, icl.com.br/desperta é o link para você fazer a sua inscrição. É uma aula exclusiva, ao vivo e de graça, com o Eduardo Marinho, filósofo e artista de rua, uma aula que a gente vai falar sobre a indignação, né? Indignação como aí um motor, né? Uma filosofia de vida. A gente muitas vezes está super indignado com um monte de coisa, né? Uma notícia ali deixa a pessoa indignada. Uma situação que você viu na rua deixa você indignado. Uma situação familiar deixa você indignado, né? Uma questão com um amigo, você fala, pô, me sacaneou, era meu amigo, não sei o que, você fica indignado. O que fazer com essa indignação? É uma coisa que se fala pouco, na verdade, né? A gente tem muitas formulinhas prontinhas pra gente levar a nossa vida para conseguir transformar vários sentimentos, né? Mas geralmente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, nessa vertente, né, dos coaches, essa coisa toda assim,
é muito um blá blá blá, né? Que no fim das contas você sabe que na maior parte das vezes é feito para arrancar seu dinheiro, né? Então vamos lá, é o pensar não sei o quê, é o acordar mais cedo, é a energia do não sei o quê. Então aqui, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre pessoa que tá indignada mesmo, tá indignado, né? Tô indignado. Tô brabo, tô puto. Dá pra falar essa hora da manhã? Já, será, o Pedro Falcão. O que eu faço com essa indignação, né? Os sentimentos não desaparecem, né? Você vai ficar indignado e vai deixar aquele negócio borbulhando dentro de você. Não, dá pra você instrumentalizar essa parada toda, né? Isso é sobre isso que a gente vai falar. É uma super aula, como as várias que a gente deu no ICL esse ano. Para quem acompanha aqui o programa e os programas, eu e o ICL, sabe o que o ICL fez esse ano. Foi um negócio absolutamente fora do padrão do que se faz em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Teve aula sobre Malcolm X. Teve o Domênico De Masi, né? O grande filósofo do ócio criativo, que infelizmente faleceu esse ano. Foi a última aparição em massa do Domênico De Masi. Teve o que mais? Teve Monja Coen. Teve Cornel West, né? O grande pensador negro dos Estados Unidos, que aliás está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, falou que vai levar adiante, né? No ano que vem vai levar adiante. É muito difícil você ganhar uma presidência desse jeito, né? Não é de nenhum dos partidos hegemônicos nos Estados Unidos, né? Aquele país super livre que tem só 2 partidos, né, Pedro Falcão? A grande democracia do mundo. Quantos partidos contam os Estados Unidos? 2. Pois é o modelo, né? Então teve muita coisa muito, muito, muito legal. A gente teve assim, dá para falar tranquilamente, milhões de pessoas consumindo essas aulas, esses conteúdos do ICL. E eu não tô exagerando não, tá, gente? Vou dar só um exemplo para vocês. A aula do Edu Marinho já tem 50 mil inscritos. Na verdade, 50 mil inscritos era na semana passada. Eu até nem perguntei o número esse ano, essa semana. Se o pessoal da produção de São Paulo puder falar pra gente quantas pessoas tiver já inscritas para a aula do Eduardo Marinho, mas na semana passada eram 50 mil pessoas para assistir essa aula do Eduardo Marinho. Tá? Então vocês imaginem o quanto isso impacta as pessoas que assistem ao vivo. Depois, eventualmente, algumas aulas muito especiais têm repeteco, não são todas. Então você tem que se preparar domingo agora, dia 17, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, grátis. Espetacular, a última mega aula do ICL, icl.com.br/desperta. Coloca seu nome e seu e-mail e é só isso. Leva 3 segundos e meio para você fazer isso, né? Nominho, e-mail, envia. Você vai receber no domingo, pelo seu e-mail, o link para assistir a essa aula ao vivo, exclusivo e grátis, tá bom? Grátis. Não paga absolutamente nada. É a última mega aula do ICL deste ano. icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta. Sabemos quantas pessoas tem, ô Pedro Falcão? O pessoal conseguiu responder já? Não, ainda não. Mas depois no final do programa a gente fala. No final do programa a gente fala. Pode, claro. Então tá. Então vamos trabalhar, ô Pedrinho? Vamos lá então. Vamos lá rapidamente para o jornal O Globo. Onda de calor intenso até domingo vai afetar 16 estados. Veja como ficam nas capitais. Se você quiser ter uma ideia de como vai ser aí na sua cidade, no seu estado, principalmente nas capitais, o jornal O Globo fez lá uma matéria sobre a onda de calor do final de semana. Então é o que eu sempre falo. Tomem cuidado. Tomem cuidado porque pode ter tempestade, chuva torrencial, então tem essas preocupações. E o calor em si, a gente não está acostumado, tá, gente? Não está acostumado, não é uma coisa que é corriqueira, não é só você catar uma sombra, não é só passar protetor solar. Tem dias que realmente não dá para sair. Essa é a real, né? Eu vi uma frase, achei muito boa, que é o ano mais fresco dos próximos anos. Esse, né? O ano mais fresco dos próximos anos. Porque os próximos anos a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, né? A gente tem falado sobre isso aqui, demos várias aqui matérias sobre a questão da emergência climática, né? Ontem, aliás, eu estava viajando aí, peguei um voo e comecei a conversar com um passageiro do lado, começou a puxar papo, e o cara era fazendeiro, né? Tinha uma fazenda lá, não sei aonde, tal, não sei o quê. E aí comecei a puxar papo, né? E falei, e aí, como é que tá as coisas? Daí ele falou, esse ano eu não consegui plantar nada e tal, não sei o quê. Fazenda no Centro-Oeste, né? Tem um esquema que, inclusive, eles plantam na poeira, que eles chamam, né? Muitas vezes você consegue plantar,
mesmo que não tenha chuva, você deixa a semente lá, quando chover ela vem. Em alguns lugares do centro-oeste do Brasil, dá para fazer isso. Ele falou, esse ano não deu nem para fazer isso, quem fez a semente cozinhou na terra, ou seja, plantou, foi embora. E aí eu dei uma provocada, falei, mas é só esse ano, no ano que vem melhora e tal. E aí ele me mostrou uns gráficos que ele tinha no celular dele, porque hoje em dia... Ele era... Não, o cara já é um senhor bem mais velho e tal, o cara super entendido. Aí ele mostrou uns gráficos que ele tinha de chuva. Daí ele mostrou pra mim assim, ele falou, olha, na verdade, falou até meio baixinho assim, nos últimos 5 anos mudou o padrão de chuva, não é só por causa do El Niño. Nos últimos 5 anos a gente já tem um outro padrão de chuva, já tem bem menos água. Ele falou, a minha fazenda eu tenho vários drenos lá, porque era um lugar alagado e tal, faz 4 anos que não aparece água nos drenos e não sabe o que vai acontecer. Só que o pessoal, essa galera do agro tá falando isso em voz baixa, né? Esse é o problema. Por quê? Porque muitos anos, várias dessas pessoas falaram, não, bobagem, não tem problema, vocês estão inventando, é o Jorge Soros, os caras, a cientista está mentindo, é o alarmismo global, aquela coisa toda, né? Viu aquela música do Veneno do Avião? Veneno do Avião, não. Que tinha uma que falava sobre passar com o avião, passando veneno, aquelas músicas bem agro, sabe? Aham. Daí tinha uma que era sobre passar veneno de avião. Aqueles aviões de pulverização? Isso. Então. Aí agora o pessoal tá começando a ficar preocupado, né? Daí ele falou, não, mas lá na minha propriedade é bastante diversificado, eu tenho floresta, eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a gente sabe que boa parte só tem aquele pedacinho de mato porque é o que o Código Florestal manda, porque se não precisasse ia atorar tudo aquilo fora também, né? E aí? Essa galera vai ficar feliz nos próximos anos? Vai afetar diretamente o negócio de todo mundo, né? Lá na BBC News Brasil, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, porque a onda de calor pode ser mais prejudicial para quem tem doenças do coração. Então, de novo, preste atenção, porque as coisas não são como eram antes. A gente tem que ter hábitos diferentes em relação a esse calor extremo que a gente está começando a enfrentar agora no Brasil e no mundo. Não é assim, tá um calorão, tá 35 graus, tá 40 graus, tem uma diferença. Tem uma diferença enorme entre você decidir se você vai para a beira da praia ou não. Né? Tem gente que não pode ir, não pode. Então, informe-se, falem com seus médicos também, tome atitudes para se proteger em relação a isso, porque são novos tempos, de fato. Vamos lá para o site do ICL Notícias. Para quem não sabe, temos um site novíssimo em folha, né, que estreou no mês passado, iclnoticias.com.br, iclnoticias.com.br. Entra lá, coloca nos seus favoritos. Todos os dias notícia fresquinha para vocês. É um site que vai aí, tá aí, né? Vai achar o seu espaço para competir lá com o UOL, G1, não sei o quê. Vocês esperem que vem coisa boa por aí. Criado Observatório para monitorar violência contra professores. Profissionais de educação que sejam vítimas de violência e perseguição agora podem contar com um monitoramento que tem o objetivo de subsidiar políticas públicas para proteger a classe dos professores. O Observatório Nacional da Violência contra Educadores, o ONVE, eu ia ler OVNI, quase que foi OVNI aqui, o Pedro Falcão, foi lançado com a ideia de que o projeto sirva para defender o direito à educação e a liberdade de ensino. O lançamento do Observatório Nacional de Violência contra os Educadores ocorreu no auditório Paulo Freire, na Universidade Federal Fluminense. Segundo os organizadores, o observatório vai fazer pesquisas acadêmicas e levantamentos em nível nacional sobre os casos de violência e perseguição em salas de aula, que vem acontecendo muito também por conta dessas pessoas, né, que surgiram, que saíram aí, né, dos buracos mais fétidos da República nos últimos anos, que ficam incentivando alunos e outras pessoas a filmar professor em sala de aula e fazer as denúncias contra o comunismo, a doutrinação, esse blá blá blá, toda a ideologia, né? Isso aí tudo, é claro que afeta diretamente a saúde dos professores. Obviamente, né? Você gostaria de estar no seu trabalho e ficar sendo filmado pelas pessoas? Imagina um contador lá, o Pedro Falcão. O cara trabalhando no computador e o colega filmando o cara, né? Vocês acham que é legal isso? Você vai no médico, você é médico, todo paciente que entrar podia ficar filmando você, a consulta inteira? Ficar filmando você no hospital, caminhando de um lado para o outro?
Existe uma grande discussão sobre transparência no mundo, tudo isso, obviamente, né? Mas transparência tem uma fronteira que você passa que vira vigilância e intimidação, obviamente, né? Então o que está acontecendo nas salas de aula, em muitos lugares do Brasil, não é normal e não tem que ser normalizado. Então, excelente notícia a criação desse observatório, porque aí vai subsidiar também depois, né? Secretarias estaduais, municipais, o próprio Ministério da Educação, vai poder subsidiar os agentes públicos para guiar as políticas em relação a isso, porque hoje em dia é tudo muito no escuro. Como que a gente combate a violência contra professores dentro de sala de aula? Tanto a física quanto a psicológica. Então, quando você coloca a ciência em cima, daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, você vai ter uma massa crítica grande nesse observatório para falar, olha só, os principais problemas são esses aqui. As principais regiões são essas aqui. O perfil do professor é esse aqui. O professor está adoecendo por conta disso. E aí vai subsidiar as políticas de educação. Congresso derruba veto de Lula e desoneração da folha segue até 2027. Em sessão conjunta, o Congresso Nacional derrubou hoje o veto, ontem, né? O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O texto, que havia sido vetado integralmente, será promulgado como lei. Em vigor desde 2011, a medida perderia validade no fim de 2023, portanto, daqui a 15 dias. Com a derrubada, a desoneração da folha de pagamento será prorrogada por mais 4 anos e ficará em vigor até 31 de dezembro de 2027. De acordo com o Ministério da Fazenda, a renúncia com a desoneração no setor privado é estimado em cerca de 9,4 bilhões. Com a desoneração, as empresas beneficiadas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre a receita bruta com alíquotas de 1 a 4,5%, em vez de pagar 20% de INSS relativo aos empregados pela CLT. O texto também reduziu de 20% para 8% a contribuição previdenciária patronal paga por pequenos municípios sobre o salário de funcionários. A regra valerá para cidades com menos de 142 mil habitantes. Estudo do IPEA, no entanto, mostra que os setores beneficiados com a desoneração, isso aqui é importante, tá, gente? Cadê a minha canetinha que eu tinha botado aqui? Vem cá, canetinha. Fugiu aqui, ó. Vamos explicar rapidamente isso aqui, ó. Vamos levantar aqui. Vamos lá. Pega a canetinha, meu amor. Aí. Ó, muito rápido, tá? Desoneração, essa palavra é horrível também, né? Desoneração é o quê? É você cortar imposto da folha de pagamento de salários, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Cortou-se imposto de 17 setores da economia. Eu sou favorável a que as pessoas paguem menos impostos? Claro. Tem alguém que gosta de pagar imposto? Eu não gosto. O Pedro falou que tu gosta de pagar imposto? Eu também não gosto. Quem que gosta de pagar imposto, né? Tem um falso debate em relação a isso, que assim, a direita liberal e tal é a que luta contra o pagamento de impostos e a esquerda gosta de pagar imposto. Você tá maluco? Quem que gosta de pagar imposto? Eu odeio pagar imposto. Eu odeio pagar imposto. Entenda a importância do imposto, né? Se eu não pagar imposto, não tem rua, né? Não tem nada, não tem polícia na rua, não tem ambulância, não tem nada se não pagar imposto. Óbvio, né? A gente para de pagar imposto, vai fazer o quê? Não tem mais agente de trânsito, não tem escola pública, não tem nada se não pagar imposto. Mas eu não gosto. Então, se eu puder pagar menos, eu pago menos, é óbvio. O problema é que escolheram 17 setores da economia de modo bastante, digamos assim, aleatório, entre aspas, né? Com medidas de pressão de lobby no Congresso. Esse é o ponto. Inclusive, já falamos aqui, e no ICL Notícias falamos várias vezes, que a imprensa beneficiada dessa desoneração fez uma cobertura super positiva em relação a isso, sentou o cacete no Lula quando o Lula vetou, e em nenhum momento, ou em raríssimos casos, falou que a imprensa, as empresas de comunicação eram interessadas no negócio. Então, usando o jornalismo como lobby, como propaganda para se beneficiar. Essa é a imprensa neutra e isenta do Brasil. Muito bem. Aí, qual que era a grande... Eu até coloquei aqui esses dias várias empresas de comunicação falando que a desoneração, ela aumenta o emprego, que gera mais emprego, que não sei o quê. Vamos lá ver se isso é verdade? Bora lá. Estudo do IPEA mostra que os setores beneficiados
com a desoneração, reduziram o nível de emprego. De acordo com o Instituto, houve queda de 20% para 18,9% no número de empregados desses segmentos de 2012 até 2022. Tá bom? Caiu. Caiu um pouco menos de 2%. Ah, é pouco, Leandro, né? Variou quase na margem. Não, só um pouquinho. O argumento é que ia aumentar. Ele não só não aumentou, ele não ficou nem igual. Caiu. Então, é uma falácia. O levantamento do IPEA revela ainda que a quantidade de trabalhadores que pagam a previdência social entre esses setores beneficiados também caiu, de 17,9% para 16%. O estudo aponta ainda que somente 54,9% dos trabalhadores de setores desonerados contribuem para o INSS, enquanto a média dos outros setores é 63%. Então, assim, gente, é só benefício direto para alguns setores que têm poder de pressão para fazer pressão no Congresso. E, inclusive, entre eles, as grandes empresas de comunicação, que fizeram uma cobertura, entre aspas, desse caso, que na verdade era publicidade, para atuar em benefício próprio, sem avisar a população que o nome daquilo era lobby. Inclusive várias matérias dizendo, né? Aí se faz aquilo que se chama de cherry picking, né? Você vai lá e escolhe, né? Ó, queremos dar uma matéria aqui, mas precisamos da opinião de algum economista ou algum especialista que diga que se você fizer a desoneração vai aumentar o número de contratações. Porque a lógica é assim, ó. A lógica é assim. Eles fazem pressão e dizem o seguinte: se vocês baixarem o imposto sobre a folha desses 17 setores, a gente vai empregar mais. Lógico, óbvio. O que é que acontece no fim das contas? O dinheiro que é economizado pelas empresas e que não é pago para a contribuição em cima da folha de pagamento, ele vira lucro do proprietário da empresa. Lógico, é óbvio. Vocês acham que esse dinheiro vai para onde? Vai para a mão de quem? Foi para a mão do trabalhador? Não. Não tem no estudo do IPEA aqui, mas eu quero apostar, porque é a lógica, é o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, parelho, na imensa maioria dos setores, eu quero apostar que o salário médio das pessoas que trabalham nessas empresas que têm a folha desonerada caiu também. Aposto o que vocês quiserem. Talvez não nos 17. Mas eu aposto que antes da desoneração, anos atrás, era X mil, hoje é X mil menos. Pedrinho? Vamos decodificando as coisas, né? Vamos lá, com o voto de ministro de Lula, Congresso derruba o veto ao marco temporal. Isso aqui é outra notícia, aqui é a notícia trágica da semana. Ao tratar de um dos temas mais caros ao governo Lula, o Congresso Nacional derrubou ontem um veto presidencial ao projeto de lei que cria o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Um dos votos que ajudou o Legislativo a contrariar Lula foi do senador Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, que tinha sido exonerado temporariamente do cargo para apoiar a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. A atitude de Fávaro foi muito criticada nas redes sociais por simpatizantes do PT e de outros partidos de esquerda. O marco temporal é aquela tese jurídica que você sabe, né? Que diz que só pode haver demarcação de terra indígena a partir de 1988. Então, se ali tem uma população indígena, beleza. Se não tem, não se fala mais nisso. Ou seja, se uma determinada etnia foi expulsa da sua terra em 1987... e um ano depois não estava mais nela porque foi expulsa por grileiro, garimpeiro, traficante, etc e tal, ela não tem mais o direito a pedir aquela terra. Essa é a tese. Essa tese foi derrotada no STF. Agora a Câmara resolveu aprovar de novo a tese. Duas coisas importantes. Bom, o título mostra, né? Isso aqui é a nossa geringonça, né? O nosso arranjo atual de governo no Brasil é geringonça. É uma geringonça. O cara é ministro do governo e votou contra o governo. Ministro do Centrão, que ganhou um ministério. Vamos lá pela lógica. Ministérios, o Centrão ganhou vários ministérios,
Para fazer o quê? Para apoiar o governo. É isso, né? Ou ganhou por quê? Ganhou porque é bonito? O cara aqui, que não é nem o causo, né, o Pedro Falcão? Não é nem o causo. E aí vai lá e faz o quê? Vota com o governo? Não, vota contra o governo. Claro. Para que precisa dar ministério, então, para essa gente aqui? O voto é o mesmo. Por que essas pessoas estão no governo? Por que esse cara é ministro? Por que essa pessoa aqui é ministro do governo? Um cara de direita que vai lá defender a pior parte do agro. Porque com a aprovação dessa lei agora, para vocês terem uma ideia do que se está falando, se houver uma invasão de terra indígena nesse momento, uma terra indígena foi invadida, e no futuro se pleitear a demarcação daquela terra indígena, tá? Se os invasores construíram uma casa dentro da terra indígena, a União tem que pagar pela casa. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que acontece a partir de agora? O cara vai lá e invade uma terra indígena que não é dele, ou seja, ele vai lá e rouba a terra, constrói uma casa em cima, um silo, um potreiro, um sei lá o quê. Se aquela terra for demarcada depois, nós, com o nosso imposto, a gente tem que pagar pelas coisas que foram construídas na terra que foi roubada. Esse cidadão aqui é ministro do governo e votou a favor disso. A partir do voto que esse cidadão aqui fez, ministro do governo, o Estado vai ter autorização de construir estradas, ferrovias, portos dentro de área indígena sem a necessidade de consultar a população local. Sem consulta. É aqui, é aqui. Estrada. Sem perguntar para a população que toma conta da terra indígena, que lembremos, são os pedaços de terra mais bem preservados do Brasil, onde praticamente não há desmatamento, porque essas populações estão ali para isso, elas cuidam desses lugares. Isso não é minha opinião, tá bom, gente? Isso é ciência. Eu já falei sobre isso aqui no programa algumas vezes. O índice de desmatamento em terras indígenas é algo em torno de 2%. 2%. Ou seja, praticamente zero, né? O ministro do governo vai lá e vota a favor disso. Ué, mas o cara não tá lá para votar a favor do governo? Esse cara se tornou ministro por quê? Não é para formar tal da base? Não é para votar a favor do governo? Ué, o governo já se manifestou contra o marco temporal. O STF já votou contra o marco temporal. O que vai acontecer agora? Escrevam porque essa história ela já está escrita até o final, tá? Isso aqui vai voltar para o STF. Gente, o STF acabou de derrubar essa tese. Faz, sei lá, 50 dias. Essa lei vai voltar para o STF. Algum partido, alguém vai acionar o STF. Dizendo o quê? Isso aqui é inconstitucional. Porque o STF já se debruçou sobre este tema. Debruçou-se sobre o tema. O que vai acontecer? O STF vai derrubar essa lei. Muito provavelmente, né? O STF vai derrubar essa lei. Ato contínuo, o que veremos na imprensa brasileira? O STF está legislando. Está usurpando a competência da Câmara e do Senado. Quem é que está forçando a mão nesse caso aqui? É o Congresso. Vocês querem que o STF agora assista de braço cruzado? O STF acabou de falar que o marco temporal é inconstitucional. Ou seja, não há lei que possa ser aprovado pelos deputados e senadores que possa dizer o contrário. Os caras vão lá e fazem de todo modo. Quem está afrontando o quê? Qual é o poder agora que está criando problemas? Qual o poder encrenqueiro que está causando? É o STF? Mas vocês podem escrever, eu vou falar sobre isso aqui quando acontecer. Quando isso aqui for para o STF e o STF derrubar, vai ter os gênios aí da imprensa que vão dizer que o STF não sei o quê. Escreva.
Bom, para quem quiser saber mais sobre isso, lá no UOL tem uma matéria que mostra, né? O que é que prevê a lei. A lei prevê, por exemplo, que os territórios possam ter construções e intervenções no território sem o consentimento dos indígenas. Um dos artigos permite a instalação, por exemplo, de bases militares, construção de estradas, exploração de energia e o resguardo de riquezas de cunho estratégico, ou seja, igual mineração, sem a necessidade de consulta dos povos afetados. Então chega lá, você tem uma terra indígena demarcada, os indígenas estão lá levando a vida deles, a floresta está em pé, ajudando no regime de chuvas, em deixar a temperatura mais amena, estão lá. Aí daqui uns anos entra lá no governo federal o Tarcísio, né? O Bolsonaro neto, o Mussolini bisneto, entra lá, um louco. E às vezes não só um louco também, porque já vimos também construção na Amazônia que foram feitas pelos governos do PT. Belo Monte e outras coisas. Tá? E decide botar lá uma planta de energia nuclear. E dane-se. A população local não será consultada. Não precisa ter consentimento. Passou, aprovado, aprovadíssimo pelo ministro do Lula aí, né? É dose, né, gente? Aqui o que eu falei, ó, uma das coisas da lei obriga a União a indenizar todos os fazendeiros pelas benfeitorias, entre aspas, que construíram nas áreas indígenas para que a demarcação seja validada. Então, se o cara invadiu uma área indígena e construiu uma casinha na árvore, e depois aquela terra indígena passa por processo de demarcação, porque era indígena antes desse desgraçado invadir esse lugar, a gente vai ter que pagar para ele. Imagina o Pedro Falcão, uma pessoa invade sua casa. A pessoa invadiu sua casa. Foi lá, invadiu sua casa. Você tá de férias, saiu, a pessoa invadiu sua casa. Aí a pessoa decidiu fazer o quê? Montar uma churrasqueira? Montar uma churrasqueira na sua casa. Não gostava da cozinha separada da sala, decidiu derrubar a parede. Não, por que eu vou derrubar a parede? A casa tem muito quarto, decidiu derrubar um quarto. Aí você volta de férias e fala, essa casa é minha. O cara fala, não, é minha, não tinha ninguém aqui. Não, peraí, é minha casa. Não tinha ninguém aqui. Aí vira uma disputa judicial. Lá na frente a justiça decide. Não, a casa é do Pedro Falcão. O cara que invadiu tem que sair. O que é que o governo vai fazer com nossos impostos? Vai pagar pro cara que derrubou sua parede, construiu a churrasqueira, derrubou seu quarto, porque ele fez benfeitorias na sua casa que ele invadiu. Isso acabou de ser aprovado ontem pelo Congresso. Com o voto de ministro que está no governo, que só está lá porque seria o cara que faria a base. É espetacular, não é, Pedrinho? É incrível, né? Bom, obviamente os indígenas vão recorrer ao STF após a derrubada dos vetos sobre o marco temporal. A atuação dos povos indígenas do Brasil, a PIB vai protocolar ações de inconstitucionalidade na corte. Vamos lá para slnoticias.com.br. Banco cobra R$360 mil de Jair Renan por não pagar empréstimo. Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro, o 0005, 004, qual que é o número desse aqui, ô Pedro? Não sabe? Também não importa, né? A empresa dele, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, estão sendo cobrados na justiça pelo Banco Santander por uma dívida de R$360 mil. Paulo Gonet vai tomar posse como procurador-geral na segunda-feira, né? Temos aí finalmente um novo procurador-geral que vai estar batendo ponto a partir de segunda-feira lá na PGR. O subprocurador Paulo Gonet Branco tomará posse na segunda-feira no cargo de procurador-geral da República. O anúncio foi feito pela Procuradoria Interina Eliseta Ramos em sessão do Supremo Tribunal Federal de ontem. A cerimônia deve ser realizada às 10 horas na sede da PGR em Brasília. Desmotivados com a carreira, professores abandonam a sala de aula, matéria importante aqui publicada lá hoje pelo slnoticias.com.br em parceria com o projeto Colabora. Que mostra aqui, né, longe da romantização, né,
da profissão de professor, o amor à profissão já não é mais suficiente para manter milhares de professores na educação pública básica. Segundo dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, de 2012 a 2022, 14 mil profissionais desistiram da carreira na rede estadual somente no Rio de Janeiro. O atual déficit de professores é de 13.630 docentes, conforme um termo de ajustamento de conduta assinado no Ministério Público do Rio de Janeiro em julho. O TAC foi assinado para sanar parcialmente a carência de professores na rede pública estadual. O total de docentes na rede, entre professores temporários e efetivos, é de 53 mil, ou seja, 53 mil, tá faltando aí 13 mil, é mais ou menos 10%, né? Os outros colegas estão tendo que correr atrás e vocês imaginem a quantidade de alunos que não desistem também da aula porque é isso, não tem professor. Ai, ai. Bom, gente, notícia do dia, né? A notícia importante do dia é o marco temporal. Essa é a notícia importante do dia. Agora, a boa notícia do dia é essa aqui de agora. Ó. Procurador eleitoral dá parecer favorável à cassação do senador Sérgio Mouros. O procurador Marcelo Godoy emitiu parecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em que defende a cassação do senador Sérgio Min Moro, né? Min fazer, Min. Tinha aquela música do Traje a Rigor, né? O Traje a Rigor virou uma banda de mala, né? Mas era boa aquela música. Min quer tocar, Min gosta ganhar dinheiro, né? Ai. Sérgio Min. Sérgio Min podia ser, né? A cassação deve se dar por abuso de poder econômico em duas ações que podem levar à cassação do mandato do ex-juiz da Lava Jato. A ação eleitoral é de autoria do PL e da federação formada por PT, PV e PCdoB. A acusação é de abuso de poder econômico e político, além do abuso de autoridade, mas o procurador reconheceu apenas o delito econômico. Foram apontados a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social durante o período de pré-campanha e também indícios de corrupção, como dizia o Moro, né? Corrupção, a partir da contratação do escritório do advogado Luiz Felipe Cunha, hoje primeiro suplente de Moro. O objetivo dos impetrantes é a cassação do mandato e a inelegibilidade de Sérgio Moro por 8 anos. Vai fazer companhia lá ao Bolsonaro, né? A defesa de Mouros alega que o gasto na pré-campanha não trouxeram impacto para o resultado eleitoral. Porque o negócio é o seguinte, gente, a alegação, tá? Tem várias coisas ali, várias coisas. O Moro não fez vamos colocar assim, em termos técnicos, uma adequada prestação de contas na campanha dele. E isso aí, vocês podem ter certeza que vai dar problema, tá? Certeza. Sexta-feira, vamos fazer uma sexta-feira com boas notícias. Tenho certeza que o Mouros terá problema com isso. Mas, além de tudo, a questão é o seguinte. A tese é de que o Sérgio, o Conge, teria usado a pré-campanha dele à presidência da República para bombar, na verdade, a sua campanha ao Senado. Essa é a tese. Alguém vai negar que a tal da pré-campanha do Moro à presidência da República causou um impacto positivo na imagem dele? Lembram? Ele voltou pro Brasil, postou foto de dentro do avião, teve um mega evento com telão e luz de LED e champanhe que pisca e, né, pessoal, essas coisas tudo, né? Parecia aqueles tempra velho com neon no assoalho, né, o Pedro Falcão? A campanha do Moro. É de Natal? Era de Natal, não sei se era de Natal, acho que não era de Natal, não sei. Pode ser, se for o Sérgio Moro, o Natal da Coca-Cola, né? Esse Natal aí. Aí, o Moro não concorreu à presidência da República, concorreu ao Senado. E isso é parte da tese para cassá-lo, porque isso é ilegal. Quando você vai concorrer a um cargo eletivo, você tem um teto de gastos, né? Pode gastar só até tanto. Por quê? Porque é para dar uma mínima... Eu tenho lá minhas dúvidas se esse negócio funciona, tá, gente? Porque o teto é altíssimo e no Brasil o voto tem um preço. Isso foi quantificado pelo Cláudio Weber Abramo, grande jornalista que faleceu uns anos atrás. O Cláudio Weber Abramo, ele quantificou quanto custa um voto no Brasil. Ou seja, ele criou uma fórmula matemática que era infalível. Você vai concorrer onde? Vou concorrer no Acre. Bom, no Acre o voto custa R$ 2,85. Ah, como assim? Você vai comprar voto? Não. Se você investir
R$ 2,85 por voto. Faça o cálculo de quantos votos você precisa. Precisa de 100 mil votos, então você precisa investir R$ 285 mil. Você vai se eleger. Esse era o cálculo. E funciona, tá, gente? Funciona. Então, no Brasil, quem se elege é rico. No Brasil, quem se elege é rico. As exceções são outras, né? Ou é rico diretamente, ou é bancado por rico. Tá? Isso posto, criou-se uma lei para limitar os gastos. E o Mouros ultrapassou esses gastos porque a pré-campanha dele à presidência ajudou a bombar a campanha ao Senado. Defesa do Moro diz que não teve interferência. É uma defesa no mínimo idiota, né? Bom, vindo do Sérgio Moro não se espera nada para além disso. Uma defesa no mínimo idiota. Como é que uma exposição de mídia intensa como ele teve quando fez a pré-campanha para a presidência da República, Jornal Nacional, Globo News, CNN, o Globo, o Estadão, tudo que é lugar, como é que essa exposição não ajudou na campanha? É um argumento no mínimo idiota, que é capaz de tomar uma bofetada no julgamento, inclusive, né? Porque basicamente está chamando os desembargadores lá do TSE de idiotas. Basicamente isso. Qual é a expectativa em relação a isso? A expectativa é que Moro seja cassado. Isso é uma expectativa do mundo político já desde que começou a investigação em relação à campanha dele. Não vai acontecer esse ano, possivelmente vai acontecer no ano que vem, mas a expectativa geral, tudo pode acontecer, né, gente? A gente não sabe como as coisas... Inclusive o abraço do Moro no Dino, o Moro tá tentando se salvar porque ele viu o destino do Deltan, o Delanhol, como diz o Lula, né? Ele viu o destino do Delanhol. Falar o nome da pessoa errada é um jeito muito bom de provocar, né? E o Mouros sabe que o destino dele já está basicamente selado, né, Mouros? Muito bem. É um homem bonito, né, o Pedro Falcão? O pessoal chama ele, não sou eu que estou falando, tá, o doutor, mas o pessoal chama ele de boquinha de disquete, que é aquele disquete que você coloca assim, né? Ai. Muito bem. Que personagem, né? Vamos lá para a Folha de São Paulo. Líderes de Venezuela e Guiana vão se encontrar no Brasil para discutir Essequibo. E o Brasil, anão diplomático, pare internacional, não conta nada. Tá bom. O que conta é a sua casa, né? É lá na sua casa, né? Na casa da sua mãe que eles vão lá discutir o negócio desse Essequibo, né? Representantes da Guiana e da Venezuela vão se encontrar no Brasil dentro de 3 meses para uma segunda rodada de diálogo sobre Essequibo. O território guianense rico em recursos naturais, reivindicado por Caracas. Mais cedo, os líderes dos países vizinhos se comprometeram em manter a paz. O ditador da Venezuela, como a Folha chama, essa nomenclatura não é um consenso, tá? Para deixar bem claro que não é um consenso. Não estou defendendo, acho que acho o Maduro uma figura péssima, horrível, acho que o que ele faz na Venezuela é péssimo, horrível, igual. Tá? Sei de todo o contexto, tudo, tá bom, gente, não vou discutir, não vou debater. Você pode gostar do Maduro, né? Tudo bem, vai lá, beija ele, fica com ele pra você, eu não gosto. Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, Irfan Ali, se reuniram pela primeira vez desde o agravamento da crise nesta quinta-feira, na ilha caribenha de São Vicente e Granadinas. Celso Amorim, ex-chanceler e atual assessor da presidência, acompanhou o encontro. Então, quem é que está lá mediando este encontro? O anão diplomático, o vexame internacional, o não conta nada, né? As opiniões do Carlos Sardenbergismo da imprensa brasileira, né? Como é que é o outro lá, o da BL lá? Merval Pereirismo, né? Segundo o Merval Pereirismo, o Brasil é o vexame internacional, não conta nada, ninguém ouve o Brasil, blá blá blá, né? Aí você vai para a vida real. Proposta de paz do Brasil no Conselho de Segurança da ONU aprovada por larga margem, só não passou porque teve veto dos Estados Unidos, né? E agora, quem é que está mediando ali a confusão? Quem está mediando? É a ABL, Merval? Hein? É alguém que foi lá e viajou com o fardão? É você? Não, não é você, né? É o Brasil. Muito bem, pessoal, só uma dica para vocês, eu não vou ler as matérias aqui porque são matérias mais aprofundadas, né? Não cabe muito aqui,
Mas a repórter Amanda Rossi, lá do UOL, tem feito, que é esta moça aqui que está aqui, né? Vamos deixar o vídeo aqui no fundo, que está sem áudio. Ela tem feito matérias super importantes sobre... Sabe aquele esquema quando você vai na farmácia? Você vai na farmácia, primeira coisa que a pessoa pergunta, seu CPF. Aí você faz o quê? Você dá seu CPF. Eu não dou o meu. Não dou. Nem que tem que pegar desconto, não dou. Pago R$8 mais caro no medicamento, não dou desconto. Não pego desconto. Posso fazer isso, né? Tem gente que não pode. Eu posso fazer isso. Na verdade não é desconto, né? Na verdade a pessoa cobra mais de quem não quer dar o CPF. Não tem desconto nenhum, né? O preço é R$50. Se você não der o CPF, você paga 58. Só que a farmácia faz o contrário. Ela fala que o preço é 58. E se você der o CPF, você ganha desconto. Esse é o truque. Aí a Amanda Rossi, ela começou a ir atrás desse esquema. O esquema do CPF, né? Que é uma coisa que vem sendo já debatida e denunciada pela imprensa há um bom tempo. Eu lembro que na época que eu estava no Intercept, a gente fez matéria sobre isso, 3, 4 anos atrás, já, tá? Isso não é uma questão nova, mas a Amanda Rossi, ela foi fundo na parada. E ela descobriu um esquemão que, inclusive, faz uma espécie de vigilância nos médicos. Então os caras criaram um mega esquema com as farmácias, coleta de dados e laboratórios que tem o intuito de fazer vigilância para entender que medicamentos a gente está tomando, que medicamentos os médicos receitam, faz uma pressão em cima dos médicos para que os médicos façam coisas, por exemplo, como essa aqui, ó. Olha essa receita aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma ideia, ó. O cara vai lá, dá uma receita sobre uma medicação e o médico tem até carimbo já, olha aqui, ó. Não trocar medicação. Isso aqui é uma medicação que foi receitada, que custa R$60. Esse comprimido aqui, ó. O médico tem até carimbo, ó. Não trocar a medicação, não trocar a medicação, não trocar a medicação. Por quê? Porque o princípio ativo, o genérico desse medicamento na farmácia, custa R$3. 3. Mas a medicação que o médico mandou a pessoa tomar custa 50. 50. O efeito é o mesmo. Vocês já notaram que alguns médicos têm colocado os genéricos em dúvida? Notaram isso já? Não, o genérico não funciona tão bem quanto esse aqui. Tá, mas peraí, esse aí é o quê? Esse aqui é cloridato de não sei o quê. E o genérico? Cloridato de não sei o quê. Vocês já viram a mesma substância funcionar de modo diferente na mesma pessoa? Isso é anticientífico, né, gente? O médico pode alegar o seguinte, ó, este laboratório eu não confio. É uma coisa. Pode falar, não, é esse laboratório que faz esse genérico, eu não confio. E tem que provar pra você porque que não confia também, né? Ué, por quê? Tem alguma investigação, tem algum parecer da Anvisa e tal? Se não é confiável, por que tá vendendo medicamento na farmácia? Isso é uma coisa. Agora, eu já ouvi de médico que não pode pegar o genérico e tem que pegar o medicamento. Não trocar a medicação aqui, ó. Então a Amanda Rossi, ela foi atrás, é um mega esquema, antiético no mínimo, que parte lá do caixa da farmácia, quando pega o seu CPF, aqueles dados são compartilhados com várias pontas da indústria, ou seja, a indústria sabe o que milhões de brasileiros tomam, sabe todo o seu sigilo em relação à sua saúde, está compartilhado com a indústria toda, gente. Sabe? Aquele negócio que você tem sigilo. Você tem, por exemplo, uma doença, você não quer que ninguém saiba. Uma doença infecciosa, por exemplo, HIV. É um direito seu. Só você e o seu médico sabem disso. Só que esses dados agora estão espalhados pela indústria. E isso tudo para empurrar medicamentos dessa grande indústria. Os próprios médicos são vigiados, como mostra aqui, né? Vigiados como? Com as receitas. Porque a partir do momento que a receita do médico bate na farmácia, isso vai para um banco de dados privado de empresas que visam apenas ganhar dinheiro, não cuidar da sua saúde, ganhar dinheiro. Então, com o acúmulo de dados, a indústria sabe todos os medicamentos que aquele médico prescreveu. Isso é, de certa forma, uma quebra do sigilo. E aí ela pode ir lá e fazer lobby em cima do médico. Fala, não, o senhor prescreve muito aqui antidepressivo, mas é o genérico. Não, prescreve esse aqui do laboratório.
Que aí o senhor vai ganhar bônus por venda, viagem, o navio de cruzeiro, o show do Roberto Carlos, vai. E é assim, porque é assim que é de fato. É assim que a coisa funciona. Medicação para o senhor dar no consultório. É um mega escândalo. Sem consentimento, a indústria farmacêutica vigia milhões de receitas médicas. Reportagens muito bem feitas, publicadas lá no UOL. Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo. Moraes vota para condenar mais 29 acusados por participação nos atos terroristas do 8 de janeiro. Como relator dos processos penais resultantes das denúncias da PGR, Moraes sugere penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão, além de danos morais coletivos fixados em 30 milhões de reais. Estes casos estão sendo julgados pelo plenário virtual, onde ministros apresentam seus votos por meio de uma plataforma eletrônica da Corte, dispensando a necessidade de uma sessão presencial. A análise está programada para ser concluída em 5 de fevereiro, ao menos que haja um pedido de vista, o que suspenderia temporariamente a análise ou um destaque levando o caso para o plenário físico. Bombardeio afeta a casa de brasileiros em Gaza. Durante o ataque registrado em Rafah, na fronteira com o Egito, um dos 4 imóveis alugados para abrigar brasileiros e seus familiares na faixa de Gaza foi parcialmente impactado. O incidente ocorreu na terça-feira, 12, embora nenhum dos brasileiros tenha sido ferido. Como medida preventiva, o grupo foi retirado da propriedade afetada e realocado em uma das outras 3 residências, conforme o embaixador Alessandro Candeias, o representante do Brasil e da Palestina. Atualmente, cerca de 40 pessoas permanecem abrigadas nessas residências alugadas pelo governo, aguardando uma oportunidade subsequente de repatriação. Da lista de 102 nomes enviados pelo Brasil para repatriação, 24 foram vetados por Israel, afetando pessoas que não desejaram deixar seus familiares para trás. Ou seja, falei sobre isso na semana passada aqui. O Brasil mandou uma lista. Quem aprova a saída das pessoas de Gaza é o governo de Israel, pela milésima vez, eu vou falar sobre isso, milésima vez. Acho que é a 1001 já. Quem decide quem sai de Gaza como refugiado para fugir da guerra é o governo de Israel, não é o Egito, não é o Hamas, é Israel. Não caiam em fake news. Isso não é dito por mim, isso foi dito pelo Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel, em entrevista ao ICL Notícias, primeira edição, no começo do conflito. Isso é uma informação oficial. A sua opinião, neste caso, pouco importa. Você pode ter opinião sobre o que o senhor quiser, inclusive, não tem problema. E aí, várias pessoas não foram autorizadas a sair na semana passada. O que aconteceu? Pessoas que tinham sido autorizadas a sair também não saíram. Por quê? Porque quando você separa uma família, muitas vezes a família quer ficar junta. Então autorizou sair o filho, a filha, a nora e não saiu o pai, o avô no caso. Então, eventualmente, essas pessoas que tinham autorização para sair decidiram ficar em casa com o avô, para não deixar o avô sozinho. Qual é a lógica de se fazer isso? Separar famílias. Qual o nome se dá isso? Vocês podem, escrevam nos comentários, que nome vocês dariam para uma política que separa famílias que estão buscando refúgio de uma guerra? Vocês deem o nome aí, tá? Com moderação, tá, gente? Não viaja na maionese e não vai ofender ninguém, pelo amor de Deus. Mas tem nome que dá para fazer. Então vocês coloquem o nome nos comentários aí, tá bom? E aí, agora, eu falei na semana passada, inclusive, sobre isso aqui no programa. Se acontecer alguma coisa com esses brasileiros, a responsabilidade é de Israel. Como, aliás, é sobre os quase 20 mil mortos que já tem em Gaza agora, claro. Então, se alguém sair ferido ou que não aconteça, mas for assassinado, a responsabilidade é de Israel por ter deixado no território de guerra pessoas que pediram refúgio e que a elas foi negado essa autorização para sair de lá.
Bom, vamos lá para a última notícia do dia. O SUS atendeu quase 50 baleados por dia em 2022, com um custo equivalente a 1 milhão de mamografias, diz um estudo publicado pelo Instituto Sou da Paz e divulgado hoje lá pelo portal G1. Muito bem, Pedrinho. Estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos só falar de novo sobre o nosso... Descobrimos quantas pessoas estão inscritas já? Descobrimos. Quantas? 93.316 pessoas. É o quê, meu camarada? Vocês ouviram isso, gente? Olha só. Última aula do ICL do ano. Aula com o Eduardo Marinho, artista, filósofo das ruas, sobre como podemos canalizar a nossa indignação para fazer o bem, no fim das contas, né? Para fazer o bem pra gente e pros outros. 93 mil, Pedro, é isso? 93.316. 93.316 pessoas estão inscritas para acompanhar essa aula. Gente, vocês têm noção do que é isso? Tem noção? Quando a gente fala que a parada aqui é a revolução, né? Quando você fala em revolução, a gente tem ainda aquela ideia do final do século XIX, né? Início do século XX, a revolução, que o pessoal vai lá, pega uma arma. Gente, o mundo mudou, né? Mudou bastante, inclusive, o mundo. Tem vários jeitos de se fazer uma revolução no mundo hoje. E você pode fazer revoluções pontuais, você pode fazer uma revolução na educação, você pode fazer uma revolução na comunicação. Quase 100 mil pessoas inscritas para assistir uma aula pela internet. Se isso aqui não é fazer uma revolução no meio em que a gente atua, eu não sei o que é. Eu realmente não sei o que é. Então, ó, não perca a chance. icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta. Vamos tentar chegar a 100 mil pessoas inscritas até o final do dia de hoje, seria incrível. Então, se você não se inscreveu, inscreva-se e pegue esse link, icl.com.br/desperta e mande para as pessoas, é de graça, tá bom, gente? É ao vivo, exclusivo e grátis, domingo às 8 horas da noite. Aprenda a lidar com a sua indignação para fazer o bem para si e para os outros. Segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado e está começando o ICL Notícias, primeira edição. Daqui a pouquinho eu tô lá também para comentar as notícias. Tá bem? Tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos do pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.